Silmar César Miller, lá em Porto Alegre. O Daí José está aí até hoje, do nosso tempo. Silmar, bom dia. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia, nossos amigos do canal Terra Viva. É, do nosso tempo, né? Mas eu não era muito chegado a isso, não. Eu também não, mas como eu lidava com rádio, eu É. praticamente nasci dentro do rádio. Fui criado dentro do rádio. Meu pai era de rádio e jornal, então eu ando nesse meio desde cedo. Então eu conhecia. Eu vou tirar você desse lugar, vou botar você para outro lugar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, ele é roqueiro, né? E agora está aí lançando um disco, um álbum com o auxílio da inteligência artificial, que ele diz que considera uma parceira. Ele acha muito bom utilizar a inteligência artificial. Vamos ver o que ele vai botar nesse disco aí. Me conta como está a quinta-feira no mundo da economia aí. Tavinho, hoje, quinta-feira, é feriado nos Estados Unidos, dia importante, é o dia da independência dos americanos, 4 de julho. Portanto, não funciona nada lá, nem Bolsa de Chicago, nem Bolsa de Nova York, nem mercado agrícola, nem mercado financeiro. Tudo parado. E como são referências mundiais para a agricultura, também isso afeta aqui as cotações aqui no Brasil também. E gera poucos negócios. O mercado fica meio parado aqui por conta desse feriado lá na maior economia do mundo. E como amanhã já é sexta-feira, os americanos também são filhos de Deus e muitos se embalam aí, enforcam a sexta-feira e emendam com o fim de semana, então um feriadão, na verdade. Amanhã as bolsas reabrem, mas possivelmente com pouco volume de negócio. Então hoje a referência continua sendo a de ontem. Ontem a soja fechou em alta na Bolsa de Chicago, os demais commodities ficaram tudo em queda, exatamente pelo feriado, né? O pessoal não quer deixar posições em aberto, passa para o lado vendedor, por isso que o mercado caiu bastante no dia de ontem, e a exceção foi a soja, que tem aí de novidade, isso é muito bom ressaltar, a China comprando bastante soja americana, isso tem levantado os preços, e fica que a China está com vontade de comprar mais, vai comprar bastante do Brasil. Talvez se não comprar mais do Brasil aqui, porque a nossa disponibilidade de soja está acabando, a safra foi menor esse ano, então agora a safra do ano que vem para os chineses comprar. Esse ano está muito escassa agora para o segundo semestre. E outro fator, preocupação com a safra americana lá, com falta de chuvas e temperaturas muito elevadas. Isso como previsão aí para a virada do mês de julho para agosto, que é um período crítico para a soja americana em termos de desenvolvimento das lavouras. Portanto, a soja foi a única exceção de alta. Bom, hoje não tem bolsas, portanto, nós temos aqui o nosso mercado financeiro aqui no Brasil, o dólar operando novamente com queda, 1,6%, refletindo a mudança de postura do presidente Lula, aceitou aí as ponderações da sua equipe, baixou a bola com relação àquelas críticas ao presidente do Banco Central, e por outro lado também se anunciou ontem, no final do dia, um corte de despesa no orçamento para 2025, quase 26 bilhões de reais, isso foi muito bem recebido também pelo mercado, e o resultado é uma nova queda do dólar hoje, 1,6%, R$ 5,47 é a cotação nesse momento. O mercado de ações sobe também pela mesma razão, com alta de 0,6% a 126.300 pontos neste momento. Lá fora, petróleo em Londres, com queda de 0,3%, 87 dólares e 10 centavos o barril. E Londres também, onde não é feriado, o café operando com alta. O café é robusta, equivalência para o nosso Conilon aqui, alta forte, 2,7%. Continua a preocupação com a safra do Vietnã, tanto com a atual aqui, mais com a questão do fluxo das exportações, que é muito lento. E preocupação mais é com a próxima safra do Vietnã, que é o principal produtor desse tipo de café, que não anda bem em termos climáticos. Portanto, isso deve manter os preços elevados para esse tipo de café, o que beneficia o nosso Conilon aqui, que está em plena colheita nesse momento, sabe? É um dia um pouco mais calmo hoje, já que o presidente tomou aí algumas medidas mais cautelosas, aceitando aí o pito que recebeu no domingo aí do seu ministro da Economia, de banqueiros e etc e tal, e depois baixando a bola depois da reunião de ontem ainda, né? É mais ou menos como o caso do Dudu lá no Palmeiras. Andou falando que ia sair, ia assinar contrato, não sei o quê, deu um banzé danado lá, uma confusão geral. Depois o Abel chegou lá, e a Leila deram um pito nele, e agora o Abel pretende refazer um time novo no Palmeiras com uma nova técnica, e o Dudu é peça fundamental. Está aí, nada como uma quinta-feira depois da quarta-feira, e vamos aguardar o que vem
para sexta-feira. Agora, o que não sai do noticiário é o governo anterior, né? Agora, tem 3, 4 citações do nome do ex-presidente em coisas envolvendo atos da presidente. Não sai, é impressionante, Silmar. Bom, e mesmo quando ele está quieto, vem o Supremo lá e quer pegar ali de que algum deslize novo. Aí volta tudo de novo, né? E outra parte do noticiário é a visita aqui do presidente argentino, que vai se encontrar com o Bolsonaro lá em Santa Catarina, se não me engano. Ou seja, Bolsonaro voltando às manchetes aqui, agora também com a ajuda do presidente da nossa vizinha Argentina, né? É nada um dia depois do outro, né? Também impressionante. O nosso governo disse aí que o Milei está começando a passar dos limites. Vamos ver qual é o limite do Milei. Mas a verdade é que estava precisando se preocupar com algumas questões internas nossas aqui. Mas vamos lá. Plano Safra é o assunto do dia. Tivemos ontem pela manhã, durante o nosso programa, anúncio do Plano Safra Agricultura Familiar. E ontem o governo anunciou também o Plano Safra Empresarial durante a tarde, com 400,59 bilhões de reais e taxas de juros entre 7% e 12%. Representantes do agronegócio reclamam de juros altos e valores abaixo do esperado. O Plano Safra para o período entre 2024 e 2025 soma 476 bilhões de reais. A maior parte desses recursos será destinada aos grandes produtores, mais de 400 bilhões, aumento de 10% em relação ao último ano. Para a agricultura familiar, serão 76 bilhões de reais, crescimento de 6,2%. Novas linhas especiais de crédito serão oferecidas por bancos públicos. Os juros cobrados são mais baixos em relação às taxas praticadas no mercado. Quem cobre essa diferença é o governo. Os subsídios somam 16 bilhões e meio de reais. 32% a mais do que era investido de recursos públicos há 2 anos atrás. 16,3 bilhões de reais nos permitiu este maior plano safra da história. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os 2 planos safras anteriores. Em discurso, o presidente Lula defendeu o aumento na produção de alimentos. Se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimentos, gente. Apesar do Plano Safra ter um valor recorde, o setor agropecuário diz que os juros das linhas de crédito estão altos e os recursos estão abaixo do esperado, sem contar a alta do dólar, que tem impacto no preço dos insumos e, por consequência, nos custos de produção. Vale a gente ressaltar o trabalho do ministro Caro Fávaro e da toda a equipe do Ministério da Agricultura em buscar um plano melhor. Infelizmente, os números que saíram não atendem o setor, ficaram aquém daquilo que nós imaginávamos. A CNA, principalmente, pediu 570 bilhões, isso seria 31% maior que o plano anterior, somando as duas, a agricultura empresarial como a agricultura familiar, o que nós tivemos foi 9% de aumento. Bom, Silmar, está aí. O governo comemora, diz que é o maior de todos os tempos, mas o empresariado e algumas instituições não estão satisfeitas e queriam 31% a mais. 31% é 1/3 do que foi anunciado. Não sei se teríamos dinheiro para tudo isso aí. Mas você vai me dizer se veio de bom tamanho ou não veio de bom tamanho, porque, segundo o presidente Lula, se a gente plantar mais chuchu, mais vagem e mais tomate, vai ter bastante alimento e aí nós não teremos mais inflação nos alimentos. É com você, Silmar. Bom, também uma coisa é o discurso público para anunciar um plano, né? Que é sempre uma data importante para o governo, então se mistura as coisas, né? Se fala aí um comparativo com 2 anos atrás e não com o ano anterior, ou seja, mascara bastante os números. O fato é o seguinte, já se sabia que o volume seria inferior ao que foi solicitado, isso já havia sido antecipado uma semana antes, e uma surpresa outra negativa foi que não houve queda nos juros, ou seja, a taxa Selic vem caindo desde o ano passado, já caiu quase pela metade, mas no plano safra continuaram as mesmas taxas de juros da safra anterior, que vão lá de 7% até 12%, dependendo do tipo de linha. Na verdade, de 8% a 12%, porque uma linha nova aí que foi criada para renovação ambiental, tem a ver com recuperação de pastagem, essa sim veio com uma
taxa um pouco menor, e caiu de 8% para 7%. Mas, de resto, frustrou bastante os produtores, tanto os de pequeno porte quanto os grandes, porque também para a pequena agricultura a solicitação era maior, chegava perto de 100 bilhões de reais, veio 76. Para a agricultura empresarial também veio muito abaixo do solicitado em volume e também em termos de taxa de juros. E faltou dinheiro para linhas fundamentais aqui que vinham crescendo até algum tempo atrás, que são para, por exemplo, construção de armazéns. Essa é uma grande deficiência do agronegócio brasileiro. Nós estamos com uma deficiência que cresce a cada ano, a produção cresce e o número de armazéns para armazenar essa produção não cresce na mesma proporção. Então, nós estamos com um déficit de 120 milhões de toneladas sem armazéns, ou seja, isso causa prejuízo para o produtor. Ele vai ter que, e acontece com muita frequência, especialmente no Centro-Oeste, no Mato Grosso em particular, armazenagem de milho, por exemplo, a campo aberto, ou seja, ao relento. Não tem armazém suficiente para armazenar duas safras quase simultâneas, que é a soja e o milho, que são colhidos no mesmo estado. Então, isso precisa de mais armazéns. E aí havia uma solicitação para esse plano safra de recursos da ordem de 15 bilhões de reais. Veio só 7,8, ou seja, praticamente a metade do que foi solicitado. Mesma coisa com relação a máquinas agrícolas. O setor também ficou frustrado com esse recurso para investimentos, compra de tratores, colheitadeiras, ou seja, tecnologia para a agricultura continuar crescendo. A solicitação desse setor, da BIMAC, por exemplo, foi de 36 bilhões e o que foi liberado foram 24,3 bilhões de reais. Ou seja, faltou dinheiro também para essa rubrica. Então, juros altos, volume de recursos abaixo do que foi solicitado, nada sobre seguro agrícola, ou seja, tem uma demanda muito grande, especialmente depois de duas grandes frustrações de safra, sendo por questões climáticas, uma no Mato Grosso, maior estado produtor de grãos, seca, e agora, mais recentemente, no Rio Grande do Sul, o segundo maior produtor de grãos, por enchentes, né? Então, uma demanda muito grande é seguro agrícola, o produtor se proteger desse tipo de prejuízo, senão ele acaba tendo que assumir toda essa perda que não decorre da vontade dele, sim do clima. Não veio nada, ou seja, uma pequena alteração aqui no subsídio ao seguro agrícola, que é caro aqui no Brasil, está precisando de um certo seguro, um certo subsídio, e a solicitação era para a safra que vai ser colhida agora no ano que vem, que está sendo plantada nesse momento, seriam 4 bilhões de reais. Não veio nada disso, então ficou pendente também essa rubrica. Enfim, para muita gente ficou um tanto frustrante esse plano safra, apesar de todo o discurso retumbante aí do presidente Lula e do seu ministro. Pois é isso aí. Os dois lados aí pedindo mais coisas. Ontem conversei com o pessoal da FETAEG também, na agricultura familiar aí no Rio Grande do Sul, o pessoal esperava um pouquinho mais. Algumas medidas que facilitassem pagamento de dívidas, porque ficou muita coisa pendente aí por conta das enchentes, né? Mas chorar faz parte do que vem, né? E não levar tudo também faz parte do outro lado. Enfim, tá aí, esse é o número que nós vamos ter que lidar agora. Agora é torcer para que não haja muita burocracia na liberação desses recursos, né? Para facilitar a vida do nosso homem do campo. Exatamente, essa expectativa, normalmente isso demora um tempo para toda a tramitação junto aos bancos, mas se espera que haja uma agilização, já que houve um atraso no próprio anúncio do plano, né? Então tem que correr agora na frente e tentar acelerar o máximo possível a liberação desses recursos para o plantio da safra nova, que já começou. Na verdade, já está começando pelo sul do país. Milho é o que se planta nessa época, o pessoal começa a preparar também a área para o plantio de arroz, de feijão de primeira safra, de soja, ou seja... aliás, em cima disso também resta as consequências, analisar as consequências desse plano safra. Isso vai afetar de que forma? Possivelmente vai acontecer o seguinte: o pessoal vai trabalhar com os recursos que estão disponíveis, tem outra forma, e vai se dedicar a plantar mais soja e não tanto arroz como gostaria o governo, ainda mais depois do susto dessas importações. Os produtores, especialmente do sul, ficam um pouco com o pé atrás também. Então vai investir mais na soja, que tem um mercado mais seguro, os preços estão melhorando. Então, vai apostar mais no aumento, talvez, do plantio da área de soja. O arroz, eu duvido muito que aumente a área. E milho está com preço muito ruim, então não adianta nem muito recurso, porque não vai animar muito o produtor a plantar mais milho, porque o preço não está ajudando. Então, acho que o cenário para frente, em termos de consequências desse plano safra,
no aumento da produção, vai se restringir basicamente a soja também. Porque a questão da importação do arroz ainda está latente, né? O vírus não foi completamente eliminado. Hoje mesmo tem a notícia de que o governo, lá para outubro, talvez faça um novo leilão para a importação do arroz. Então, o produtor de arroz fica com a pulga atrás da orelha mesmo, né? É verdade. O governo tentou, inclusive, está criando aí um pouco menor para plantio de arroz, especialmente para produtor da agricultura familiar, mas não sei se é suficiente para animar o produtor a aumentar plantio com essa espada na cabeça dele aqui, com ameaça constante de importações, né? Como já aconteceu. Eu acho que vai haver uma certa reserva do produtor com relação ao arroz na próxima safra, infelizmente. Espada, canhão, 12 de cano curto, enfim, está tudo na cabeça do produtor de arroz. Vem cá, tem um minutinho para você ainda aqui, não tem nada a ver, mas tem a ver. Me mandaram um material de um economista, um analista de mercado, aí sendo entrevistado por um jornalista, eu não lembro o nome de um nem o nome do outro, mas eu assisti, porque foi uma provocação que me fizeram, onde ele explica que o empresário brasileiro paga mal o seu trabalhador, colaborador, funcionário, como quiser chamar, porque o Brasil, assim como outras potências que não estão no hemisfério norte e que comandam a tecnologia, produz produtos de baixo valor agregado. E aí, especificamente, ele se referia às nossas commodities agrícolas, dizendo que nós produzimos para os outros e, por isso, o reflexo disso é que o empresário brasileiro paga mal porque diz que recebe mal pelo que produz. E ele estava diretamente falando das commodities agrícolas. Eu não sei a que ele se referia, porque na carne a gente tem carne de excelente qualidade e vende por bons preços, a gente tem arroz de excelente qualidade, a gente tem cacau de excelente qualidade, tem milho de excelente qualidade, tem soja de excelente qualidade, e vai por aí afora. E eu sei que você também comunga do mesmo pensamento que nós aqui, eu acho. E a gente já falou sobre isso. Você tem que exportar o que o mercado quer. Se o mercado quer commodities agrícolas, você exporta, né? Se o mercado quer produtos com valor agregado, você cria. Nós temos produtos com valor agregado que fazem sucesso lá fora. Um amigo espanhol meu disse, olha, você não sabe, eu fui num supermercado lá na Espanha, na minha região, e vi um açúcar da nossa... Aquele é da Guarani ali, perto de Sertãozinho, que é... Como é que é? Não usa produtos químicos. Então, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu acho que se ele acha isso, ele não pensou no seguinte aspecto. O empresário brasileiro ele tem mania de pagar mal. E se ele conseguir ganhar muito mais sobre isso, ele também não vai sair muito do patamar. Enfim, é só para pensar. Tá vendo? A gente já aqui existe uma falsa pressão aqui, especialmente de público urbano, pessoal que não conhece o que é o nosso agronegócio, que fala muita bobagem, né? Por exemplo, que o Brasil só exporta commodities, né? Olha, o Brasil exporta o seu excedente de commodities, porque tem gente que quer comprar. O caso dos americanos também exportam tanto a soja quanto nós. Os principais concorrentes de soja em grão, porque alguém quer comprar, a China principalmente, precisa comprar o grão para processar nas suas indústrias lá fora. Exporta milho também, o maior exportador de milho em grão são os Estados Unidos, o Brasil é o segundo. Então não tem nada de fora do comum isso aí, nós estamos exportando só commodities porque tem alguém que queira comprar. Só que se esquece o outro lado, né? A gente exporta o excedente, aquilo que sobra aqui no país, que é um volume bem menor do que se consome internamente. Onde é que vai a maior parte da soja e do milho produzida aqui no Brasil? Vai para alimentar nossas galinhas, nossos porcos, nosso gado de leite, ou seja, se transforma em ração para produzir carne, para produzir leite. E isso o Brasil também exporta a carne, vem por já um produto já que é uma consequência da alimentação que o boi come, que o produtor de leite dá para a sua vaca, e que o produtor de galinhas dá para o seu plantel de frangos, e assim por diante. Carne suína também é a mesma coisa. Então, o pessoal não sabe disso, então acha que o Brasil só exporta commodities e mais nada. É impressionante. A ignorância permanece. É impressionante. Tem gente que compra esse tipo de discurso, né, como se fosse uma coisa ruim, né? E só para fechar e botar um ponto final, ele ainda cita como exemplo que uma grande marca mundial de doces, chocolates e tudo mais, compra o nosso café, né, e depois manda a cápsula para cá, que a gente paga uma fortuna pela cápsula, que tem um valor agregado muito maior do que a saca de café in natura ou verde, seja lá o torrado que a gente mandou para lá.
Meu amigo, é o seguinte, existem grandes torrefadoras, você acaba de ofender torrefadoras brasileiras que já fazem café em cápsula, café de excelente qualidade, tem no mercado. Se você quer consumir o da multinacional, o problema é seu. Mas se você quer prestigiar a indústria nacional, nós temos grandes produtores. Não vou nem citar aqui, só para começar, vai. A Cochupé. A Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, tem café de tudo quanto é tipo, até em cápsula, se você quiser comprar. Então, É verdade. vai se informar. Ignorância impressionante, né? Tem gente que engole. Tem gente que fala. Não é o nosso caso, que a gente tem conhecimento. Tchau, Silmar. Até amanhã. Boa quinta. Tchau, até amanhã. Boa tarde.